Agora sim, então vamos lá. Eu vou compartilhar a nossa tela e vou explicar um pouquinho para vocês do que nós estamos fazendo, tá? Nós assistimos durante o mês de fevereiro esse filme aqui, Collateral Beauty. Em português ele se chama Beleza Oculta. E a gente escolheu algumas cenas para somar mais ou menos ali um pouquinho mais de 3 minutos. E o nosso objetivo é estudar essas cenas. Mas aqui, Lenise, a gente não vai estudar o significado do que as pessoas estão falando, porque isso a gente supõe que cada um já estudou em casa. A gente se reúne para estudar a pronúncia de como eles falam as frases, tá? Ok. Então, até o Ademir estava comentando comigo ali no comecinho sobre a hierarquia, né? Existe um passo a passo que eu separei para a gente conseguir dar conta de deixar a frase bem perfeita. Então, esse passo a passo é chamado de hierarquia da fluência. Eu dei esse nome. Primeiro, a gente separa as frases em blocos menores. Essa separação não é aleatória, ela depende do significado do que a gente está falando. A gente vai quebrando a frase em partes menores. E isso não é só onde tem pontuação. É de acordo com o que a gente está falando, tá? Então, a gente localiza pausas dentro da frase. Localizar as pausas, ó, onde eu Tá numa live. vou aumentar aqui. Tá assistindo uma aula, ao vivo. Localizadas essas pausas, olha como é que eu fiz. Eu coloquei uma barrinha aqui, ó, no lugar onde a gente localizou as pausas. Então, para cada frase, a gente tem assim, ó, a frase que está em cima é a frase com a ortografia original do inglês, escrito corretamente, como todo mundo está acostumado. A frase que está logo abaixo é uma transcrição do som de como eles falam aquela palavra. Então, a gente localizou na aula passada juntamente as pausas e foi colocado umas barras assim, ó, para vocês entenderem aonde quebra. Então, essa frase ele falou assim, ó, I think you might be in the wrong place. Ele quebrou a frase ali, I think you might be in the wrong place. Essa pausa, ela dá uma volta na entonação. Você sobe a entonação da voz e depois cai. Você faz uma volta completa, acha uma sílaba forte, sobe o tom de voz e cai. I think you might be in the wrong place. Claro que quando eles falam rápido, acaba ficando muito próximo. I think you might be in the wrong place. Mas você localiza esse movimento da fala, sabe? Uma vez localizada a pausa, outra coisa que a gente faz é ver as palavras que têm uma pronúncia muito diferente da escrita e fazer a transcrição delas. Então, por exemplo, quer ver? Olha aqui, ó, essa palavra, por exemplo, sei. Olha como é que é a pronúncia. Sei. Você fala sai, você fala sei. Tem aquela. Ai são diferentes. Aqui, ó, good, você fala como se fosse um U. Um O com complexo ali. Beauty. Olha como é que a gente fala essa palavra aqui, ó? 2 sílabas. Beauty. Então, gente, a gente já fez tudo isso aqui na aula passada. Hoje a gente está na etapa 2 da hierarquia, que é onde a gente vai achar a conexão entre as palavras, onde uma palavra se junta com a outra dentro da fala. Claro que as palavras só vão se juntar dentro de um mesmo grupo aqui. Onde tem a pausa, você não vai juntar, porque ali tá fazendo, né, uma separação. Então, a gente junta coisas dentro de uma pausa, dentro de outra pausa e assim por diante. Tá bom? Helena, tudo bem, Helena? Quer abrir a câmera aí, minha querida? Tudo bem, prof? Quem mais puder abrir a câmera, a prof fica bem feliz. Ah, De eu não consigo abrir hoje. você, tá bom. Então, eu estou explicando aqui para eles, Helena, que não estavam na aula passada, tudo que a gente já fez e daqui para frente o que nós faremos, tá bom? Então, eu vou soltar Uhum. o áudio aqui, gente, e vocês vão me ajudar a ver qual palavra emenda com qual. Hey, excuse me. No, don't touch that. I don't understand. Vamos lá. Hey, excuse me. No, don't touch that. Gente, aqui
que aconteceu com esse T aqui, ó? Vocês viram que ele desapareceu na transcrição? Porque nós temos dois T's, um em seguida do outro, então a gente fala uma vez só. Don't touch that. Mesmo se não fosse um T aqui, ele iria desaparecer, porque ele é um som stop. Então, se vier uma consoante depois, a gente já não ouve esse primeiro T aqui. Alguns eu já deixei para vocês, tipo aqui, ó. Alguns eu já deixei prontos. Understand dominoes. Hey, excuse me. No, don't touch that. I don't understand dominoes. O que vocês têm para me dizer nessa frase aqui, ó? Tem coisa para mudar aí, gente? Vocês escutaram que aqui, ó, esse D acaba virando um R? I don't understand dominoes. Ó, vou passar mais uma vez. Hey, excuse me. No, don't touch that. I don't understand dominoes. Vocês escutaram isso? Isso, hein? É, Iron Man. I don't understand dominoes. E aqui é um dó aberto, tá? Quem tiver tempo depois em casa vai praticar essa leitura dessas frases aqui, usando como base a frase que está embaixo, tá? E aí, de semana em semana, a gente vai melhorando essa leitura. Vamos para... E o T ali tem som de R, né? O T, eu já tinha até deixado. I don't understand. Aqui também virou um R. Ó, o D, às vezes, vira R entre vogais. E o T também, tá bom? Só que esse R aqui, gente, escrito com T, ele é um R feito na ponta da língua, ó. Ara. Era. É diferente do R quando a gente escreve com R mesmo, que esse R aqui, ó, quando ele é escrito com R, é o R verdadeiro, aí a língua vai lá para trás, ó, understand, São dois sons diferentes, tá? Então, o R verdadeiro do inglês é igual a gente fala em português, porta, né? Porta, você enrola a língua para trás. E esse aqui, o R escrito com T ou com D, é o som da palavra caro, barato. É o R na ponta da língua, é outro som, tá? Vamos para a próxima. There's no board to play them on or basket to throw them into. Vejam, a pausa que a gente fez na aula passada, there's no board to play them on or basket to throw them into. Você percebe que ele quebra or basket to throw them into. Gente, a gente localizou uma pausa aqui, né? Or basket to. Então, vai ter que ter mais um T aqui, ó. To throw them into. Vamos ver se tem aquele T ali, ó. Vamos ouvir mais uma vez. I don't understand dominoes. There's no board to play them on or basket to throw them into. Or basket to throw them into. Então, ele fala o outro T aqui, gente. Por quê? Justamente por causa da pausa. Lembra o que aconteceu aqui no primeiro T? Don't touch that. Tinha dois T's, a gente eliminou um. Aqui, a gente poderia eliminar esse T aqui se fosse uma palavra conectada com a outra. Como ele fez a pausa aqui, ele repetiu o T. Tá bom? Alguma dúvida nessa frase aí? There's no board to play them on or basket to throw them into. Ó, play them on. Eu já deixei aqui, ó. Play them on. Esse N vai para lá. Monor. Tentem ler comigo aqui, ó. There's no board to play them on or. There's no board to play them on or. Você viu que esse M vai para outra palavra? Isso? Esse D aqui, ó. O que aconteceu com esse D? Board to play them on. Board to play them on. Esse D desapareceu. Quem acompanhou a última aula, a gente estudou sobre os sons homoorgânicos, lá na aula da música do mês passado. Então, eu expliquei esse fenômeno aqui, por que que acontece, tá? Por que que alguns sons se perdem aí no meio do caminho. E para quem entrar na quinta-feira, agora também na música do Bon Jovi, eu vou explicar isso de novo um pouquinho com mais detalhes. Então, daí vocês vão entender melhor, tá? Vamos mais.
Right. I think you might be in the wrong place. I think, olha as separações. I think you might be in the wrong place. I think you might be in the wrong place. Essas são as pausas. Esse símbolo aqui, ó, essa barrinha que eu coloquei do lado do G, quer dizer que esse G, ele é cortado. Você quase não escuta o som daquele G ali. Vou voltar. Basket to throw them into. Right. I think you might be in the wrong place. I think you might be in the wrong place. Gente, alguém tem alguma coisa para me falar aqui? Mine. Esse T aqui, ó, do might, ele tem essa barrinha do lado, porque depois dele vem uma consoante. Então, você não vai escutar might be, might. Olha como seria difícil falar might be, might be. É muito esforço. Então, a gente reduz os sons, acaba indo para o som da palavra nova, que é o mais importante, e a palavra velha acaba ficando com um som ali reduzido. Então, fica assim, you might be, you might be. I think you might be Might be. wrong place. E mesma coisa com esse G. I think you might be in the wrong place. Esse K, ele poderia juntar com esse you, I think you, se a velocidade da fala dele nessa frase fosse I think you might be, se ele tivesse feito emendado, poderia ser. Ele resolveu falar assim, I think you might be in the wrong place. Essa questão do ritmo da fala, eu vou trabalhar também na quinta-feira com vocês, tá? Isso aí que eu ia perguntar, porque eu já ouvi, né, em algumas frases a pessoa fala I thank you. Uhum. É o falante que escolhe na hora de falar se ele quer juntar ou não. A gente Perfeito. poderia falar tranquilamente, I think you might be. Ele resolveu falar desse jeito. E Igual, esse mais, pode desculpa, falar, Ademir. eu tava lembrando que esse mais é a mesma coisa do ate, lie, né? Que não pronuncia Aham, o T, né? seria essa junção aqui, ó, é a mesma coisa em português, a gente escolhe. Eu posso falar, fulano trabalha perto de casa, ou falar, trabalha perto de casa. Eu posso escolher emendar ou não. Mas tem lugares que se eu emendar vai ficar errado. Se ele não tiver dentro de um mesmo bloco, aí eu emendo coisas que não vão fazer sentido. Vamos Perfeito. lá, vamos para a próxima. I'm in the right place, Howard. No, I'm in the right place, Howard. Ó, esse T do right também você não escuta. Esse M aqui juntou com o in, ficou I'm in the right place, Howard. Escutem de novo, eu vou falar em câmera lenta para vocês. No, I'm in the right place, Howard. Right. I think you might be in the wrong place. I'm in the right place, Howard. No, I'm in the right place, Howard. Tá? Oh. Vamos vendo se vocês conseguiriam repetir aí. No, I meant a right place, wrong. Howard. Howard. E na semana que vem a gente vai pegar o ritmo daí para colocar no ritmo certo. Então é cada coisa seguindo a hierarquia, né? A sua etapa. Qual o significado dessa palavra, Howard? Howard é o nome do cara, Ah, tá. é o nome dele. Tá dizendo que ele está no lugar certo, né? É, porque o Howard tinha falado assim, I think I might be in the wrong place. Ah, não mexe aí nos meus dominós, não, acho que você está no lugar errado. Você não sabe o que você está fazendo aqui. Daí ele fala, no, I'm in the right place, Howard. Não, eu tô no lugar certo. Tô aqui de propósito, entendeu? É. Vocês assistiram o filme, né, gente? Todo mundo. Esse E filme, esse I também, você pode usar como um comercial que o Neymar faz, né? I mean. sabe que eu não sei desse comercial? Estou dentro. Ah, não, aham, tá, sim. Eu não vi o comercial, mas é isso aí. Gente, esse filme aqui é incrível. Se vocês não viram o filme, vocês vão ficar mais perdidos ainda aqui. Então, tem que assistir. O filme é excelente. Tá, vamos continuar aqui então, ó. O nome desse carinha aqui, ele é o tempo, né? O nome dele é tempo. Time.
Yeah. Time. They say you heal all wounds. Time. They say you heal all wounds. Então, aqui, ó, aqui eu vou juntar esse L com esse U. All wounds. Vocês lembram quando que a gente junta? Quando eu tenho uma palavra terminando com consoante, tá? Uhum. E outra palavra começando com som de vogal. O som desse W aqui é um som de U. Então, aqui ele tem um som de Uhum. vogal. Wounds. Ah, Não ah. importa como é escrito, tá? O que importa é o som na hora de falar. Time. They say you heal. Por que que eu não juntei esse L com esse A aqui, ó? Porque ele ficou separado por uma pausa. They say you heal all wounds. Agora, esse L com esse U Oh. aqui, eu juntei porque ele está dentro de um mesmo bloco. Então, a gente só junta o que está naquele bloco. Uhum. Deixa eu deixar menorzinho aqui. Vamos lá. Time. They say you heal all wounds, but they don't talk about how you destroy all that's good in the world. Já foi feita a pausa. But they don't talk about how you destroy all that's good in the world. Tá? Foi quebrado em 3 partes essa frase aqui. Primeira coisa, você acha as pausas e depois você trabalha na conexão. Senão vai dar tudo errado. Se você fizer a primeira conexão, depois você juntar coisa que não era para juntar, vai tirar o sentido da frase. But they, ó, esse T aqui sumiu também. But they don't talk about. Esse K foi para lá. They don't talk about how you destroy all that's good in the world. Esse D aqui virou esse R aqui, ó. Good in the world. Good in the world. Então, em câmera lenta vai ficar assim. But they don't talk about how you destroy all that's good in the world. Vamos ouvir mais uma vez? They say you heal all wounds, but they don't talk about how you destroy all that's good in the world. Aqui, but they don't. Aqui pode ser até um sonzinho de um R, ó, se vocês quiserem. But they don't talk about how you destroy all that's good in the world. Então, o que que eu conectei? O talk about, aqui. You good Uhum. in. Tá? Nessa frase eu conectei essas duas palavras aí. Consoante com vogal. Som de Uhum. consoante com som de vogal, melhor dizendo. Você também é chamado de Lincoln Sounds, não é isso? Exatamente. How you turn beauty into ash. How you turn beauty into ash. Eu deixo separado sempre em sílaba, gente, para vocês perceberem bem o som, tá? Into é uma palavra só, mas aqui eu deixei separado. Into ash. As sílabas. Fernanda, tudo bem, Fernanda? Saiu da reunião já? Vai dando opinião aí, gente, tá bom? Vão falando o que vocês acham. Now that's some bullshit, Howard. Now, that's some bullshit, Howard. Now, that's some bullshit, Howard. Now, that's some... O que que aconteceu aqui, ó? Temos um S aqui e mais Uhum. um S aqui. Vocês viram que ele só fala um S. Uhum. That's some bullshit, Howard. Sons iguais a gente fala uma vez só. Now, that's some bullshit, Howard. If love is creation and death is destruction, I'm just a terrain in between. Essa frase ficou quebrada em 3 partes. Então, if love is creation and death is destruction, I'm just a terrain in between. Na verdade, 4 partes. Aqui, então, eu juntei love com is. Vocês sabem que Uhum. esse ezinho não tem som, né? Então, na Uhum. verdade, eu juntei o V com esse I. Ficou love is. Love E us. aqui é o som do I, tá? If love is Uhum. creation... Eu não vou juntar esse N com esse AND, porque ele não ficou no mesmo bloco. Separou Uhum. creation para cá, AND para lá. Então, não vou juntar. Vocês entenderam por que que a pausa a gente tem que fazer antes? Senão a gente vai juntar coisa que não é.
And Sim. death, ó, 2 Ds, eu vou falar uma vez só. Uhum. And death is destruction. I'm just terrain in between. Mesma coisa, eu não vou juntar esse N com esse I, porque eles estão separados. Uhum. Primeiro a gente precisa perceber a separação, tá? You don't understand time. No one understands time. Irão, aqui eu posso trocar por um R, se vocês quiserem. Irão. Uhum. Só que é aquele R na ponta da língua. Irão, aqui mesma coisa. You don't understand time. Understand time. Esse D vai sumir, gente, porque vocês lembram que o D e o T são homo-orgânicos, lembram dessa palavra? You don't Uhum. understand time. Ó, understand the time. É o mesmo movimento. Então, you don't understand time. No one understands time. No one. Esse N do one vai passar para lá. No one understands time. Tá bom? Porque esse Ezinho aqui, ó, não tem som. Então, este Certo. I vai juntar com o U. No one understands time. Voltando para vocês ouvirem. In between. You don't understand time. No one understands time. No one understands time. I mean, Einstein came close when he said I was an illusion. Essa frase ficou quebrada em 4 partes. I mean, Einstein came close when he said I was an illusion. O que que a gente juntou então aqui? I mean, Einstein came close. Aqui não juntou nada porque termina tudo com consoante e começa com consoante. Então, Uhum. sim. When he said. Eu poderia Aí juntar eu- esse T com esse I se tivesse no mesmo bloco, mas não está. When he said I was an illusion. Gente, essa pausa aqui, ele decidiu fazer. Outra pessoa poderia falar isso aqui tudo junto. When he said I was an illusion, tá? Outra pessoa poderia escolher falar junto. Ele escolheu falar assim. Tem lugares que você vai fazer a pausa, ela vai estar certa, você vai fazer mais, outra pessoa vai fazer menos. Tem lugares em que a pausa vai estar errada. Você tira o significado do que você está falando. Então, é importante entender isso. Aqui poderia juntar ou não. Ele resolveu não juntar. I was Zé. Esse S aqui juntou, ficou Zé. I was Zé. An illusion. E isso aqui, ó, tem som de Jan. Esse S aqui é um som de J. Illusion. I was an illusion. Tá bom? Justo. Voltando. Time. No one understands time. I mean, Einstein came close when he said I was an illusion. I mean, Einstein came close when he said I was an illusion. Depois vocês ficam treinando em casa aí, tá bom? Sim. Eu não coloquei a fala da moça que vai entrar, só dos dois. Howard, hey, listen, I'm sure it's a no, but Oneida Apparel asked that you be in the media buy meeting. I'm sorry to just barge in. Ask him. Esker, ó, esse K vai para lá, tá? Vai ficar assim, Esker. Esse H, ele desaparece, Esker. Por que que esse H desaparece? Essa sílaba aqui é uma sílaba fraca, tá? Her, him, sempre são sílabas fracas. Então, quando a sílaba é fraca, não tem problema você já deixar ela menor ainda do que ela já é. Ela fica bem suave. Então, acaba ficando Esker. Voltando aqui, ó. Esker. I'm sorry to just barge in. Ask him. Go ahead. Ask her if she can see me. Go ahead. Go ahead. Ask her if she can see me. Ask her, mesma coisa vai acontecer aqui. Ask her. Esse R aqui, eu não vou juntar com esse I. Alguém sabe por quê? Alguém Hum, por quê? Qual é essa falando? Tá no Esse mesmo é bloco? com esse I. Exatamente, Fernanda. Exatamente. Ask her if she can see me. Ask her. Então vai ficar assim. Ask her. Go ahead. Ask her if she can see me.
Certo? Certo. Voltando então para vocês ouvirem. Ask her. Go ahead. Ask her if she can see me. Até aí tá tudo certo? Vocês estão concordando com o que eu tô falando? Sim, sim. Estão entendendo? Agora vai ser a cena do Howard e da Death. Vamos lá. Come on. Are you here to take me? Oh, come on. Então, olha só. Esse M vai para lá. Oh, come on. Come on. Are you? Esse R foi pro you. Are you here to take me? Aqui não tem nada que juntar, porque é consoante com consoante, então vai ficar esse K aqui, ele acaba sendo bem suave. Oh, come on. Are you here to take me? Are you here to take me? Oh, come on. Are you here to take me? Vou pôr mais uma vez. Come on. Are you here to take me? Tá ficando mais fácil quando eu falo para vocês agora? Sim, sim. Conseguem dar diferença de vocês ouvirem eles e de vocês ouvirem a minha explicação? Assim. Sim? Então tá bom. Vamos lá. Então, em amarelo é ela, tá? No, Howard. I'm here to ride the F train with you. No, Howard. I'm here to ride the F train with you. Eu acho que a gente poderia colocar até uma pausa aqui, ó. No, Howard. I'm here to ride the F train with you. Percebam se aqui, ó, train with you, ela fala tudo junto ou se tem essa quebra. Vamos voltar aqui um pouquinho. Are you here to take me? No, Howard. I'm here to ride the F train with you. O que vocês acham? Fernanda, tem que abrir o microfone que eu não te ouço. Acho que tem a pausa sim, porque Eu ela acho que tem, né? fala o train, Uhum. ela fala o train with you. Porque você não escuta esse N indo para lá, né? Não fica train, nu. Você não escuta um nu aqui. I'm here to ride the F train with you. Eu acho que é isso aí. Oh, okay. So, there are these two twins in a womb, a boy and a girl. Vamos lá. Lembrando que a pronúncia das palavras isoladas já foram feitas na aula passada e as pausas também. A gente está vendo hoje a conexão entre as palavras, né? So, there are these two twins in a womb. Então, aqui nós vamos juntar esse S. Vai para lá. Twins in a. Esse N eu já tinha deixado in a womb. Esse B aqui no final, ele já é mudo. É uma característica da palavra, tá? Esse B já é mudo por natureza. Tem várias palavras que o B é mudo junto com o M. Por exemplo, come, climb. Esse B aqui, ele já é mudo por natureza. Não é por causa da frase. So, there are these two twins in a womb. Two twins in a womb. Aqui eu acho que fica meio com som de Z. Two twins in a womb. A boy and a girl. And a girl. O D foi para lá, né? A boy and a girl. Tá certo isso, gente? Vamos ver. Oh, okay. So, there are these two twins in a womb, a boy and a girl. Boy and a girl. Aqui, ó. Esse D, gente, aconteceu a mesma coisa da música lá. Que a Fernanda brigou comigo, que eu nunca vou esquecer. And a girl. O que aconteceu aqui, Fernanda? Que fenômeno que foi esse aqui? Que o D virou um N? Hein? Tá lembrado disso? É uma assimilação, gente. É uma assimilação. A boy and a girl. Então, esse D ali virou um N. Telling a joke? You telling a joke? Vamos lá. Esse you telling a joke? You telling... Deixa eu voltar. There are these two twins in a womb, a boy and a girl. Telling a joke? You telling a joke. Vocês acham que ele emenda esse N com esse A aqui? You telling a joke?
There are these two twins in a womb, a boy and a girl. Telling a joke? O que vocês acham? Acho que não. Normalmente, quando é NG, não junta. NG não junta. Eu vou explicar isso aqui na live da música também. É o nosso tema da live da música. Então, aqui eu coloquei não, por isso que eu deixei até sublinhado. Que não, you telling, porque você corta esse N aqui, ó. You telling a joke, tá? Eu vou deixar separado. No, it's a story. No, it's a story. It's a story. No, it's a story. Vocês viram, né? Escrito com I, a gente fala som de E. It's a story. So these twins are happy. So these twins are happy. These twins are happy. So these twins are happy. Ó, esse S foi para lá, né? These twins are happy. You know, they're fed, they're warm, they feel safe. But You know, they're fed, they're warm, they feel safe. Nada para juntar aqui, né, gente? Uhum. You know, they're fed, they're warm, they feel safe. Beleza. they're outgrowing their space. But. Olha o que acontece com esse T do but. Ele está sozinho dentro de um bloco aqui. É uma palavra sozinha. Esse T, eu coloquei uma barrinha aqui para você entender que a pessoa pode escolher falar esse T ou não. É uma escolha dele na hora. Então, ela, no caso, ela pode falar but. They're outgrowing their space. Ou ela pode falar but. Ela pode engolir esse T. Qualquer um dos dois está certo e é comum. É uma escolha da pessoa na hora. Vamos ver o que ela faz. You know, they're fed, they're warm, they feel safe. But they're O out. que vocês acham que aconteceu com esse T? Isso sumiu, né? Ele Ela não fala ele não. Você percebe que ele existe, mas ele fica bem suave, né? But they're But. outgrowing their space. They're outgrowing their space. Esse T aqui, ó, gente, ele tá no final de uma sílaba, ele acontece a mesma coisa. Outgrowing, por isso que ele tá aqui dessa forma. Outgrowing their space. Their space. Esse E aqui não tem som, hein? Space, space. Outgrowing their space. And they realize this can't go on forever. And they realize this can't go on forever. And they realize this can't go on forever. Aqui não juntou nada com nada, né? So they start thinking, So they start thinking. Ó, o que acontece com esse T aqui? Vamos voltar. Me digam que ele some, ele some. Na verdade, aqui eu transcrevo com som de F, mas vocês sabem que é thinking, né? É o F com os lábios, então é muito parecido com o T. T, 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 t. É muito parecido, por isso existe a assimilação também. Sons que são parecidos. E esse G aqui some, nós vamos falar sobre isso na quinta-feira, sobre esse G aqui. Quero que vocês percebam, start thinking, tá bom? Mais uma vez. and they realize this can't go on forever. So they start thinking, Perceberam? Sumiu o T aqui. They start thinking. what comes next? What comes next? Espera que esse A tem que pôr um tio aqui. What comes next? Esse T, por ele estar no final de uma sílaba, de uma frase, é a mesma coisa desse but aqui, ó. Eu posso escolher falar ou não. Ela pode falar what comes next? Pode soltar. Ou what comes next? É uma característica do sotaque da pessoa, tá? Então vai não só do sotaque, mas como da hora que ela tá falando, ela decide se quer soltar ou não. Vamos ver se ela solta. Can't go on forever. So they start thinking, what comes next? O que vocês acham?
É bem suave, mas dá para entender que ela meio que pronunciou sim o T. Aham, ela Next. pronuncia bem next. Aham, Ela tipo sopra o T no final, né? Next. isso. Só isso. O que vocês não podem falar é next, sabe? Igual o nosso T forte do português. Não pode, daí não é nenhuma variante em inglês. Next ou next. Pode engolir ou pode soltar fraco. What if it's cold or lonely? What if What if? Esse T aqui, ó, gente, do what. Ele virou um R, ó. What if? What if? O F ali de cima juntou com o próximo. What if it's cold or lonely? What if it's cold or lonely? What if it's cold or lonely? Tá? Tá ajudando vocês a fazer isso aqui? Tentem repetir em Uhum. casa lá. What if it's cold or lonely? Agora fez cold or Vou soltar mais uma vez. what comes next? What if it's cold or lonely? What if Tá? Legal, né? we're not together? What if? Ela repete 2 vezes, né? What if we're not together? Então, esse primeiro T aqui desapareceu. What if we're not together? Tá? Esse D aqui pode até ser um together, se vocês quiserem. Together. Se ela fosse americana, teria o R mesmo. Se ela fosse o quê? Americana, porque o sotaque dela é muito diferente do Jan aí no final. É verdade. Deixa eu voltar para vocês decidirem se eu deixo um R aqui ou um D. Peraí. There's if it's cold or lonely, what if we're not together? O que vocês acham? Tá vendo? Ela fala o together. Eu deixo um D, Ao né? invés de falar o together. É que eu tô acostumada a escutar uma vozinha na minha cabeça falando together, sabe? Eu também amo sotaque americano. Mas vamos deixar do jeito que tá, né? O que mais? What if there's nothing at all? What if there's nothing at all? Nothing at all. Gente, vocês estão percebendo que toda vez que a gente escreve com I, a gente fala E, né? E quando a gente escreve com E, muitas vezes, ó, o E, aqui a gente fala I. É meio trocado o E e o I em inglês. What if there's nothing at all? Aqui também, ó. Nothing at all. So then the girl looks at the cord. So then, the girl looks at the cord. Ó, esse S aqui do looks foi pro at. Looks at the cord. E esse primeiro T sumiu. So then the girl looks at the cord. Looks at the cord. Voltando, então. You know, this cord that has fed them, has nourished them. So then the girl looks at the cord. You know, this cord that has fed them, has nourished. Vocês entenderam que ela falou aqui, you know, this cord. Tem um you know aqui bem baixinho. So then the girl looks at the cord. You know, this cord that has fed them, has nourished. Quem conseguiu escutar? Eu vou escrever aqui. Esse you know aqui é um vício de linguagem, tá? Ele não é parte do discurso, ele não tem significado nenhum. Por isso que ele é falado num tom de voz bem baixo, mas ele existe aí. Em português a gente fica tipo, né? Tem gente que está acostumado a falar tipo. Daí eu fui lá e tipo. Essas palavras são faladas num tom de voz mais baixo e bem rápidas, quer dizer, ela não é parte do discurso. É um vício. Então ela fala, you know, aqui ó. So then the girl looks at the cord. You know, this cord that has fed them, has nourished them. This cord that they can't. You know, this cord that has fed them, has nourished them, has nourished them. Olha só, olha isso aqui, o que que virou? Has nourished them, has nourished them. Se você fosse ler isso aqui sem saber a transcrição, como é que você ia falar, será? Então, olha, fica has nourished them, has nourished them.
Vamos escutar mais uma vez. Looks at the cord. This cord that has fed them, has nourished them. This cord that they Deu para escutar do jeito que eu transcrevi aqui? Has nourished them. Vamos lá. looks at the cord. This cord that has fed them, has nourished them. This cord that they can't possibly conceive could be This cord that they can possibly conceive. This cord that they can possibly conceive. Então, aqui, ó, não importa qual é a vogal que está escrita. O som aqui é conceive. This cord that they can possibly conceive. O que aconteceu? Esse T aqui sumiu por causa do som desse D aqui, ó, mais ou menos they, é parecido com o som de D. That they can possibly conceive. be attached to anything else. Could be attached to anything else. Algo mais. Esse D aqui, ó, do could, ele é um stop também. O que significa falar isso? Que provavelmente ele é bem curtinho, could, por causa do B que vem depois. Ou você às vezes nem ouve, could be. A pessoa podia falar could be. Esse D aqui, ele pode sumir se a pessoa quiser. Vamos ver se ela fala could be ou could be. This cord that they can't possibly conceive could be attached to anything else. A gente escuta um D, né? Could be attached to anything else. Tá dando certo aí, gente? Uhum. Could be attached to anything else. Gente, quem já viu a aula lá da vogal coringa, já entendeu por que é conceive, que tem esse som aqui, por que tem esse aqui, esse aqui, tá? Eu não tenho tempo de explicar hoje para vocês, mas, ó, quantos que a gente traduziu para aqui, ó, nourished. Quer ver onde mais? Qual é a aula? É a aula da vogal coringa. Ó, quer ver onde mais? Realize, forever, esse aqui, esse aqui. Enfim, é muito usado esse som aí. Escrito com qualquer letra, né? Escrito com A, com O, com I, não importa. Estamos aqui, could be attached to anything else. Vai lá. And she says, well, we have no proof. And esse D, quase só, and she says. Well, we have no proof. Nada de conexão aqui. All we have is this. All we have is this. Aqui, gente, eu poderia juntar esse V com esse E. All we have is this. All we have is this. Poderia, mas o ritmo que ela fez foi all we have is this. Ela fez uma pausa ali, então ficou separado.